Você está pronta para encarar o maior desafio da sua vida, o de subir uma longa montanha? Segundo a tradição chinesa, a cada 7 anos a mulher passa por uma mudança de ciclo e a partir dos 49 tem o maior desafio da sua vida, que é a menopausa. Eu me chamo Ana Bittencourt e aqui nesse vídeo vamos conversar sobre isso. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala do quê? Do envelhecimento da célula. Por que o corpo todo envelhece? Porque a célula envelhece. E o que acontece lá na célula, dentro dos órgãos, das organelas da célula? Acontece uma disfunção da mitocôndria, que é a organela responsável pela longevidade, uma das principais. Além disso, a gente fala muito do telômero, que é a extensão final lá do cromossomo. Quando a gente fala também do envelhecimento celular e biológico, a gente fala muito de curvas de envelhecimento. E foi inclusive minha dissertação de mestrado a respeito disso, de envelhecimento vascular como marcador de envelhecimento biológico. Nessas curvas a gente entende o quê? Vamos dizer que a gente tem um gráfico aqui, né, com 2 dimensões. Que naturalmente o corpo vai ter um envelhecimento, uma decadência, ok. Só que eu posso, dentro dessa linha de decadência, ter uma linha mais tênue, mais longeva, uma linha muito longeva, que é considerado um supernova, uma linha verde, por assim dizer, ou uma linha muito abrupta, que é a linha que a gente não quer ter, que é uma linha cheia de doença e com baixa longevidade. Então, o que é necessário para essa subida da montanha? A gente primeiro reconhecer, né, que eu estava falando que é o abismo, né? O que é o abismo? É reconhecer nossas dificuldades e que esse momento vai ser difícil. Então eu tenho que reconhecer que daqui para frente as coisas vão ter que ser diferentes. E esse reconhecimento, segundo a tradição chinesa, não deve se dar aos 49 anos, mas sim pelo menos aos 42, 7 anos antes. Então quem está ali perto dos 42, atenção! Porque essa é a fase de ouro, a janela de oportunidade para você se preparar, se não se preparou antes, para enfrentar melhor a menopausa. E eu vou explicar agora, dentro da medicina chinesa, quais sistemas que a gente tem que dar prioridade de tratamento e quais são as opções de tratamento que a medicina chinesa oferece. Segundo a medicina chinesa, a menopausa nada é que é algo natural. O que não é natural? A gente tem um monte de sintoma como tem hoje. O natural é o envelhecimento. E se a gente entende que o principal sistema ali que dá vitalidade para o corpo é o meridiano de Yin, o que acontece com o envelhecimento de qualquer pessoa é tirar, né, acaba diminuindo a energia desse meridiano de Yin. Especificamente na mulher, a fração Yin. Então, a fração Yin do meridiano de Yin. Então, esse é o distúrbio da menopausa. Ai, Ana, mas pode dar palpitação? Pode dar calorão? Por que dá calorão, palpitação e insônia? Porque começou lá no meridiano de Yin, a gente sabe que tem os 5 movimentos dos sistemas de órgãos e que uma desarmonia vai levando a outra. Então começou lá essa falta, né, da parte Yin, do Yin, que é como se fosse faltou água no corpo. E aí depois, o que aconteceu? Foi para o sistema seguinte, que é o sistema de fígado, que dá irritabilidade. Então não é à toa que essas mulheres, nós, quando chegamos lá na menopausa, temos irritação, não aguentamos em nós mesmas. E depois, mais adiante, a gente vai ter então no meridiano de coração a palpitação e a insônia. Então tudo isso está conectado, mas o principal sintoma da menopausa, que configura justamente essa deficiência do Yin e do Yin, é calor dos 5 palmos. O que é isso? É calor na mão, calor no pé e calor no tórax. Além disso, o rubor malar. Então, geralmente, quando vai entrando na menopausa ou pós-menopausa, começa a ter naturalmente uma bochecha mais vermelhinha. E isso na medicina chinesa não é bom, apesar de parecer um blush natural, mas isso não é bom, pessoal. Isso significa que está faltando a fração Yin do Yin. E aí, naturalmente, isso vai desencadear uma série de coisas. Uma característica típica também dessa deficiência do Yin do Yin é você ter muita sede à noite. Então, acordar à noite com sede ou ter calorões especificamente à noite. Então, à noite você acordar, tirar a coberta, sudorese noturna. E a diferença que existe é essa. Então, tem pessoas que têm calor o dia todo, que aí não é deficiência do Yin do Yin, pode ser só um calor de outro meridiano. E tem pessoas que só têm a sudorese e a sede noturna, com a boca seca também mais proeminente à noite. Além disso, eles dividem o ciclo da vida como um todo em 8 movimentos. E desses movimentos, os 2 finais se chamam água, o abismal, e o último é montanha, a quietude. E disse então que quando a mulher atinge 49 anos, é uma faixa de transição em que ela tem que trabalhar o que eles chamam de abismal dessa água, que é o encontro consigo mesma. E não é à toa que é nesse momento que o corpo, por assim dizer, começa a definhar. Então, todas as apreciações externas, por mais que, é claro, eu vou falar aqui da conservação também do corpo, mas nesse momento é inexorável que a gente passe a olhar para nós mesmos. Geralmente nesse momento já tem perdas, tem filhos longe, quando nós temos filhos. Para depois conseguir subir essa montanha e no fim dessa subida
ter uma visão e uma quietude, chamado Quen Montanha, esse trigrama que vem lá de uma tradição chamada I Ching. Só que para chegar lá, a gente tem que então encontrar com a gente mesmo, reconhecer, priorizar o que é realmente, o que importa para a nossa vida ou não, e a maioria das mulheres nesse momento passa por esse processo e muitas de nós acabam indo para uma depressão, para uma ansiedade, justamente por dificuldade de lidar com esse encontro consigo mesma. E depois nos munir de ferramentas, que é o que eu vou explicar aqui hoje, para a gente subir essa montanha. Então a gente vai precisar de um bastão, de um stick, uma mochila, água, suprimentos, para que essa travessia, esse grande desafio de escalar essa montanha, seja o mais prazeroso possível, mas vai ter desafios. Porque nesse momento de vida o corpo envelheceu, ele já não tem mais 20 anos. Então é normal ter algumas doenças, algumas dores e algumas dificuldades de saúde e teremos que nos preparar e saber lidar com isso. E como que eu vou me preparar então para essa fase, Ana? É claro que você vai ter que mudar seus hábitos de vida, alimentação, sono, exercício físico e esse cuidado, é claro, mental e emocional. Mas dentro da acupuntura, o que pode ser feito? Eu posso regular então o meridiano de coração se eu tiver palpitação ou insônia com os pontos VC17 e VC14 ou pontos Itang e VG20, que são pontos de acalmar a mente, que também muito utilizados para insônia. Eu posso, é claro, harmonizar o meridiano de rim, necessário para você, e o meridiano de fígado, harmonizá-lo também. E além disso, o que eu aconselho são pontos para tirar calor, como o IG4 e IG11, e usar uma fitoterapia que eu uso muito no meu consultório, que tem várias formulações, mas a mais utilizada para essa época da menopausa é uma combinação de ervas que é utilizada na medicina chinesa desta maneira, então não é uma única erva, é uma combinação, e que chama Zidai Di Huan Wan. Tem esse nome em mandarim, mas é um composto então de 8 ervas que a gente já usa de forma industrializada e vem pronto, e você toma algumas cápsulas ao dia e controla muito bem esses calores e a ascensão do meridiano tanto de fígado como de coração, mas principalmente nutrindo essa base, que é essa base da deficiência do meridiano de rim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Procurem um médico acupunturista que faça também fitoterapia chinesa para vocês. Não deixem de se inscrever no canal e dar o seu like.